Oi, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos falar um pouquinho da obra do senhor Jorge Amado, que costumava muito se denominar como um baiano romântico e sensual. Eu gosto muito dessa frase porque realmente ajuda a definir muito da obra do Jorge Amado. Vejamos, quem não se lembra dos perfis famosos que ele teve com Gabriela, Dona Flor, Tieta do Agreste, Teresa Batista Cansada de Guerra. Realmente, o Jorge Amado criou perfis femininos muito sensuais e muito típicos da Bahia, mas ele não ficou limitado apenas a isto. Jorge Amado, em sua obra, traçou muito bem os dados culturais, sociais, étnicos desse estado maravilhoso que é a Bahia, e que, por conseguinte, é uma representação metonímica do Brasil. Os contrastes sociais, os preconceitos culturais, de certa forma também os preconceitos religiosos, o choque de classes, as desigualdades. Então, Jorge Amado conseguiu mapear muito bem todo o estado da Bahia. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele também criou o perfil do malandro baiano. Vadinho, em Dona Flor e seus dois maridos, é bem representativo disso. Essa questão da malandragem na literatura brasileira não é uma novidade. Se formos observar, o primeiro malandro nacional está em Memórias do Sargento em Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Aí você avança um pouco e você tem, eu não diria malandro, mas um folgado, um bom vivant. Brás Cubas, de Machado de Assis. Vamos lá mais adiante, temos o primeiro malandro nacional com Macunaíma, de Mário de Andrade, que de certa forma todos esses personagens, um pouquinho de cada, ajudou a construir o personagem Vadinho, lá em Dona Flor e seus dois maridos. Também um outro ponto muito interessante a observar na obra do Jorge Amado é a questão da sua classificação. Alguns classificam em romance regional e romance urbano. Bem, é uma possibilidade, sem dúvida, mas ela não reflete a evolução do Jorge Amado. O Jorge Amado foi um homem muito político, e ele era um político realmente. Ele era do Partido Comunista, deputado federal pela Bahia, e teve seus direitos políticos cassados na época do Vargas. Então, essa política partidária, de certa forma, ela está presente um pouco em sua obra. Por isso, preferimos uma outra classificação, qual? O romance do proletário e o romance lírico de costumes. Aqui, no romance do proletário, que é a sua fase inicial, ele imbui muito os seus personagens com ideologias políticas partidárias do PCB. Você vai notar que a história basicamente é a mesma. Você tem um personagem alheio a tudo, alheio até a própria sua realidade, mas você tem grande capacidade de aglomerar as pessoas em torno dele. E dentro dessa capacidade, ele não tem consciência ainda do seu papel social, que vai ganhando aos poucos. E se torna um personagem muito politizado, ao final, perseguido pela polícia por ser um personagem que luta não só pelos seus direitos, mas pelo direito dos outros. Esse tipo de romance, ele de certa forma vai se repetindo muito. Nós vamos ver como é que esse Jorge Amado funciona, um pouquinho de cada. Na primeira fase, no romance proletário, o romance que de certa maneira mais é destacado é o romance Capitães da Areia. Não é à toa, até porque ele trata de um tema bastante atual e muito pertinente, que é a questão da delinquência infanto-juvenil. O Jorge Amado, nesse romance, ele foi muito feliz por evitar estereótipos. Ele não trata os meninos nem como coitadinhos e nem também como bandidos. Não há o 8 ou 80, mas sim uma dose de realismo muito forte. E principalmente, uma coisa que é muito bonita no romance, ele nos faz nos colocar no lugar destes personagens. A gente sente o drama do Pedro Bala, do Gato, do Boa Vida, Sem Pernas, da Dora, do Zé Fuinha. E ao sentirmos esse drama, a gente consegue ter um sentimento chamado de empatia, que é exatamente se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro. É muito fácil nós apenas apontarmos com o dedo os defeitos. Difícil é nos colocarmos no lugar do outro
O Jorge Amado consegue fazer isso e mostra que não é apenas um problema social, mas é um problema que passa também pela questão do humano, sem dúvida nenhuma. Capitães da Areia foi um romance que foi confiscado na época da ditadura Vargas, em 1937, e foi queimado em praça pública. Jorge Amado foi preso várias vezes na época da ditadura Vargas, e uma destas ocasiões se deu exatamente por conta deste romance. Hoje, percebemos um grande recado que Jorge Amado nos deu e que na época as pessoas não tinham entendido. A história, quando você deve a história ela vai cobrar você. Não adianta. Se a geração anterior à minha, que foi a geração dos meus pais, deu um calote e não pagou a história vai cobrar para a minha geração com muitos juros. E foi isso que aconteceu. Da década de 30 até hoje, pouco ou quase nada tem se feito com relação ao menor infrator. E resultado, a situação piorou e cada vez mais. A violência nos meios urbanos tem aumentado. Então, Jorge Amado, ele deixou esse recado, e muito bem dado, mas nós ignoramos até o presente momento, e ainda ignoramos ele. E isto tem criado uma bola de neve que parece não ter mais fim. O romance, que não tem um enredo propriamente dito, gira em torno de meninos menores de idade que moram em um trapiche, isto é, um galpão abandonado, ali à beira da praia. São menores que fazem pequenos furtos e que acabam sendo explorados por adultos aos quais eles vendem estes pequenos furtos, arriscando sua pele. Você percebe que os meninos, eles não têm nomes propriamente, eles têm apelidos. E o apelido é também uma forma de marginalização, porque tira o seu nome, tira a sua identidade, tira a sua origem e coloca outra. Então você tem os apelidos que marcam um pouco das características deles. O Volta Seca é um personagem muito seco, muito agressivo. O Sem Pernas é aleijado. O Professor é o único que sabe ler. O Pirulito, ele tem esse apelido por conta da cabeça grande do corpo magérrimo. O Pedro Bala, o Bala foi por conta da forma como o pai dele morreu, morto pela polícia. Ele era sindicalista, junto aos doqueiros. Ele lutava por melhores condições, não só de trabalho, mas de salariais também. E a polícia chegou lá para abafar a situação e, resultado, acabou matando-o. Você percebe que a polícia, para Pedro Bala, não é uma instituição para proteger o cidadão, mas sim os interesses do Estado. Por favor, eu não estou fazendo nenhuma crítica à instituição policial, apenas mostrando, por diversos ângulos diferentes, como a polícia ela é vista dentro do romance. Pois para Pedro Bala, foi a polícia que jogou-o na marginalidade. Ele é perseguido exatamente por estar nessa marginalidade. Notamos, por exemplo, o gato, malandro elegante, todo metido a sofisticado, um futuro vadinho da vida. Esta é a grande verdade. Então esses personagens são marcados por isso. O Pedro Bala, que é o líder dos Capitães da Areia, ele é um cara que, embora tenha um poder de liderança, ele não tem consciência da sua exclusão, ele não tem consciência do quanto ele está à margem. Que é uma primeira cena que ela é importante ser destacada, porque, embora pareça boba, mas mais adiante ela precisa ser resgatada para comparar o quanto que o Pedro Bala vai mudar. Há uma personagem que vai passando, uma moça, na beira da praia, e o Pedro Bala vê e tem vontade de transar com ela e parte para cima para violentar a moça e quase consegue. Essa cena mostra que o Pedro Bala está pouco interessado no outro, em ver o outro. Ele olha para si. Nesse ponto ele é meio egoísta, o seu prazer especial. E aí nessa brincadeira, entre furtos, idas e vidas, sempre o Jorge Amado vai mostrando lá no romance, ficcionalmente claro, manchetes de jornais, mostrando os meninos como se fossem os diabólicos Capitães da Areia, o grupo nefasto que atormenta o sono de uma cidade honesta.
E você percebe a hipocrisia do discurso jornalístico. Aqui, Jorge Amado aproveita e faz uma crítica à falta de isenção, à falta de compromisso com a verdade dos fatos dos jornais. E assim, vamos ter a presença de uma personagem muito curiosa, chamada de Dora. Os pais de Dora e Fuinha morrem de varíola. E aí elas ficam lá, são expulsos do barraco, pelo dono do barraco, e ficam sentados no banco de uma praça, tipo, o que é que eu vou fazer? Até que aparecem dois dos meninos que estão em Zaria, o professor e o João Grande. O João Grande já dá para imaginar o porquê do motivo do João Grande, né? O nome. Eles dizem, olha, esse é um lugar muito perigoso, aquela coisa toda, venha com a gente. Ela realmente não sabe o que fazer. E aí, resultado, acaba indo com eles. Bem, quando chega no Trapiche, você vai observar, por exemplo, que o Sem Pernas já chega de uma forma muito agressiva, querendo violentar a Dora. O João Grande e o professor entram na frente, tipo, isso aqui não vai acontecer. E para acalmar a confusão, quem chega é o Pedro Bala. Pedro Bala dá uns gritos, o povo vem assim. O Sem Pernas ainda tenta passar por cima da ordem do Pedro Bala. O Pedro Bala dá outro grito, que diz, quem manda aqui sou eu. A Dora é aceita no grupo, mas os meninos ficam retraídos. Depois eles começam a se aproximar da Dora. E a gente vai perceber que a personagem Dora, ela tem uma função importantíssima na obra. Qual? Humanizar os meninos. Não importa qual seja, há uma carência neles. Falta-lhes a mãe. São personagens em que a ausência da mãe realmente é marcante. Isso é muito bem comprovado em uma cena em que o gato, por exemplo, chega para Dora e diz assim, Dora, você sabe costurar? Ela disse, sei. Ou você pode remendar minha camisa bem aqui? Ele está vestido na blusa. A Dora por trás começa a costurar. E de repente os seios de Dora tocam nas costas dele. E ele fecha os olhos, porque ele imagina que essa cena, ele lembra que esta cena aconteceu no passado, quando a mãe dele remendava a camisa dele quando ele era pequeno. Os personagens vão se aproximando da Dora e falando com ela, olha Dora, eu queria conversar contigo, mas um conselho assim, não fala para ninguém. Então a Dora já é a mãezona. O último personagem a se aproximar da Dora é o Pedro Bala. A Dora, uma vez que eles vão fazer um assalto, e a Dora diz assim, eu também vou. O Pedro Bala diz, não, que lugar de mulher em casa. Olha o machismo. Ela diz, eu não vou ficar aqui sendo sustentado, eu e meu irmão, se a gente não for. Se eu não for. Aí eles, tudo bem. E ela consegue ter um desempenho tão ou melhor do que vários dos meninos. E ele começa a admirá-la. E é da admiração que você tem o amor. Então começa, de certa forma, a rolar um clima entre os dois. E os dois começam a namorar. Mas aí acontece um fato curioso. Em uma das ações, o grupo acaba sendo sacrificado. O Pedro Bala e a Dora se deixam prender para que o grupo consiga sair ileso. O Pedro Bala vai para o reformatório masculino, a Dora para o reformatório feminino. Não durou muito tempo isso. Uns 2, 3 dias, os meninos conseguem soltar Pedro Bala. A primeira coisa que o Bala diz, vamos atrás da Dora. Eles resgatam Dora. E aí, resultado da conversa. Quando eles chegam lá, Dora está muito doente, Dora está muito debilitada. E isso faz com que a gente perceba os maus tratos que eram promovidos nos reformatórios. O nome é bonito, reformar, modificar o ser humano. Mas na verdade aqui você tem maus tratos, é uma denúncia terrível. Neste sentido, percebe-se, por exemplo, que Dora é levada lá até o Trapiche e ela pede para o Bala para fazer amor com ele. Lembra lá daquela primeira cena que eu falei? Se fosse aquele Pedro Bala sem modificação nenhuma, ele faria. Mas ele disse, não Dora, você está doente, você está mal, você está fraca, você precisa melhorar. E ela insiste, 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 até que eles fazem amor. Ela sentiu que iria morrer. Amanheceu morta. Os meninos chorando vão até os doqueiros, que tinham apoio deles, os capoeiristas, São Jardão. Aí eles pegam a Ona
enrolam o corpo de Dora, amarram, sobem nas jangadas todo mundo e vão em alto mar jogar o corpo de Dora. Nessa época começa a se aproximar um dos doqueiros das antigas, que era companheiro do pai do Pedro Bala. Aí diz: olha, você nem imagina, cara, como teu pai faz falta. Teu pai lutava pelos direitos da gente, teu pai fazia assim, assim, assim. E aí eu já tenho a humanização promovida por Dora, o exemplo do pai. E agora vem o terceiro elemento, uma conscientização política. Um estudante universitário chamado Alberto começa a se aproximar do Pedro Bala e falar da potencialidade que ele tem, do que ele pode fazer com esta potencialidade. E ele pega e diz: poxa, eu vou fazer isso. E o Pedro Bala deixa de ser um delinquente juvenil que era procurado por pequenos furtos e se torna um foragido da justiça em 5 estados por ser um sindicalista que luta pelos direitos dos oprimidos. Então você percebe que de oprimido ele sai para lutar pelos direitos. Então é essa transformação. Jorge, e os outros personagens? Bem, o Boa Vida se torna aquele vagabundo de ponta de esquina. O gato, no meio do livro para o fim, já mostra bem o que ele vai ser. Ele encontrou um terno por aí, toda noite ele se veste com um terno de brim branco, bota o chapéu quebrado aqui na cabeça e vai aos bordéis, aos cassinos, se torna cafetão. Você pega, por exemplo, o João Grande, estivador, o professor, que era o único que sabia ler. Acontece uma coisa muito interessante com ele. Ele desenhava e desenhava muito bem. E aí um dia um turista viu aquilo dali, o chama e dá uma chance para ele. Pergunta se ele não quer ir para uma escola de belas artes. E ele vai para essa escola, se torna um pintor de certa forma conhecido. E um dos temas principais que ele faz é temas de garotas de rua. E tem sempre uma menina loura ou uma lua de mecha loura, a referência Dora, por exemplo. Você observa também, o Volta Seca vai para o cangaço, o romance se dá em 37, o Lampião morre em 38, ele ficava falando o tempo todo que ia se encontrar com o padrinho dele, Lampião, ele se torna um dos homens mais agressivos de Lampião. E Volta Seca, o Sem Pernas, um personagem também muito agressivo, morre fugindo da polícia. Então você percebe que o romance ele mostra o destino de cada um, mostrando que, embora todos partam do mesmo ponto, cada qual é capaz de escolher o seu destino e de mudar a sua própria vida. Alguns mudaram para melhor, outros aprofundaram-se na marginalidade. Fique com Deus e um grande abraço.